Be sad if you woke up tomorrow morning and you didn't have a family. Umas mais antigas, outras mais modernas, algumas sombrias e outras mais esquecidas. Mas há ainda as famílias numerosas. Exemplo disso é a família que se segue. Olá, nós somos a família Lima. Rodrigo, Pedro, Madalena e eu, a mãe troca menos, eu troco os nomes todos. Eu chamo Pedro ao Rodrigo e às meninas também lhes troco os nomes. Portanto, Ficam chateados. não ficam chateados. O Pedro às vezes afina quando eu lhe chamo Madalena. O Pedro, o Rodrigo, a Madalena e a pequena Carolina. São 4 filhos, ao todo 6 pessoas que fazem desta família um exemplo pouco comum. De início as pessoas olhavam um bocadinho, és maluca, vais para o quarto filho, quem é que faz isso? Hoje em dia não é normal, agora é um bocadinho. E eu acho que as pessoas estão um bocadinho materialistas. Pensam muito naquilo que podem ter e que querem ter e não tanto na família, que eu acho que é o mais importante. E foi pela família que Sofia e o marido deixaram Lisboa rumo à Silveira, onde encontraram a casa ideal para uma vida a 6. A nossa ideia sempre foi sair da cidade e vir para o campo e com uma casa com espaço. A nossa ideia sempre foi ter muitos filhos, portanto foi a pensar neles que escolhemos a casa e este espaço e pronto, tudo o que fazemos é sempre em função deles. Hoje vai ser peru. Ainda vou perguntar se eles querem com natas e cogumelos, porque eles são muito golosos. Vou fazer um arrozinho e a sopa de cenoura. Isto dá muito trabalho de cozinhar para tanta gente? Não, é uma questão de organização. E parece ser esse o segredo do dia-a-dia. Ajuda a ter a ajuda do marido e a divisão de tarefas. Claro, tem que ser, é essencial. E mesmo eles, entre eles, também se ajudam, o que é muito bom. Às vezes é preciso tomar conta da Carolina para nós conseguirmos fazer alguma tarefa. Mesmo nas tarefas de casa também, quando estão bem dispostos, ajudam. Como hoje, não é? Exatamente. A crise económica é uma realidade que preocupa o casal, mas nunca foi impedimento na hora de cumprir o sonho de ter uma família grande. Em 2000 a altura era difícil e tivemos a Madalena. Depois em 2005 era difícil e tivemos o Pedro. Depois, a seguir ainda era mais difícil, em 2009 tivemos o Rodrigo. E agora estamos no meio da crise mesmo, no terrível do FMI, das coisas todas e decidimos ter a Madalena. Trabalho numa empresa que apoia ter filhos. Nós temos direito a subsídios de estudo, nós temos direito a um salário adicional quando nasce uma criança. Quase uma profissão a tempo inteiro. Neste momento é a tempo inteiro. Aliás, depois do Rodrigo tomei essa decisão de ficar em casa, porque realmente há trabalhos que não recompensam tanto e também não compensam tanto monetariamente. Engane-se assim quem pensa que famílias numerosas já só existem em casas de bonecas. A família Nunes é bem real e é um exemplo de que confusão pode ser também sinónimo de muita animação. Bem, aquela casa... Como eu me revejo tão bem nesta realidade. É verdade, não é? estavas exatamente a dizer isso enquanto Estava a olhar para aquele pai e estava a pensar, como eu te compreendo, que na verdade, embora a peça esteja editada dessa forma, mas na verdade aquilo que parece é que nós estamos sempre ocupados com um. Sais de um, acabaste de dar atenção a um, já estás a dar atenção ao outro. Eu fiz uma opção diferente desta família. A minha opção foi ter filhos de 4 em 4 anos, para poder usufruir de cada um deles e para cada vez que vinha o outro já era recebido até com outra alegria no seio familiar. Portanto, lá vem o bebê, lá vem o bebê. Agora, o que acontece é que neste momento tenho o Gonçalo, eles têm todos diferença de 4 anos, os 4. O que é certo é que tenho o Gonçalo com 17 e tenho a Mariazinha com 5. Portanto, aquilo que se passa é que estou há 17 anos com fraldas, basicamente. Isso, agora já acabaram as fraldas. Mas foram muitos anos. Fralda. Eu que não percebo nada de famílias numerosas, ao contrário do Nuno, porque sou mãe de um único filho. O meu filho, por acaso, tem duas irmãs, mas que só uma é que viveu connosco temporariamente, a outra esteve sempre em Inglaterra. A partir de que número é que se considera que uma família é numerosa? Olá, bom dia. Muito bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado nós, porque esteve cá ontem e voltou hoje. Uma família é considerada numerosa a partir de 3 filhos.
Este número está ligado à renovação das gerações, porque existe renovação de gerações a partir de 2,1, como não é possível ter 2,1 filhos, portanto daí estar associado o conceito, a partir de 3 filhos há uma renovação de gerações. Portanto, eu não contribuí. Pois neste... Lamento eu estou até envergonhada, que eu podia ter contribuído. Está neste momento em 1,1, portanto estamos muito abaixo daquilo que é necessário para haver uma renovação das gerações. A Mafalda, que é da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, é assessora de Relações Institucionais. Num país envelhecido, muito envelhecido como o nosso, não é? Na verdade, e com este pai falava desta crise económica, porque eu estou convencido que a maior parte das pessoas que nos estão a ver gostava de ter mais do que um filho ou mais do que 2 e não tem precisamente porque o país não proporciona isso. É francamente isto que eu acho, porque ter 4 filhos é muito caro e eu sei que é muito caro. E os meus filhos não têm nada de luxo, portanto andam em escolas públicas, não há os colégios, mas ainda assim é muito caro, não é? A comida é toda muita, tudo é muito, não é? A água é muito mais, o gás é muito mais, as coisas do dia a dia, a gasolina, o gasóleo que se gasta é muito mais, porque e levar um por outro, tudo é mais. Não é? É multiplicar. Num país que se queixa de ter uma taxa de natalidade tão baixa, porque é que as famílias numerosas contribuem para a renovação de gerações e para colocar massa laboral a trabalhar no futuro para pagar as reformas aos mais antigos, porque é que não temos benefícios que devíamos ter? E, na verdade, não temos. Isso é a questão que nós nos colocamos todos os dias. Não é, porque isto não pode ouvir o Presidente da República dizer porcaria. Pois, claro. Não é? Tem que ser dadas condições para... E o nosso discurso enquanto associação não é muito dar benefícios, mas sim despenalizar. Ou isso, melhor. Por exemplo, o que o Nuno está a dizer e que o Nuno realmente não são sente benefícios, que é são incentivos. É, incentivos. O que o Nuno diz nisso e todas essas descrições que faz está a ser penalizado. Enquanto que uma pessoa com um filho não tem tantos gastos, uma pessoa, no fundo o que a pessoa sente é que está a ser penalizada. O que nós procuramos é que haja equidade e justiça e que realmente as medidas e que as famílias sentam no seu dia-a-dia que não estão a ser prejudicadas por terem mais filhos. Porque é diferente e justamente acontecia muito na água, as famílias numerosas pagavam a água como um bem de luxo, porque ao consumir mais, a água estava feita por escalões, a pessoa, portanto o agregado consumia mais e saltava de escalão. Devia ser ao contrário, devia ser regressivo. Tudo o que é demais é um luxo. Eu dou-te um exemplo. Eu com 4 filhos não posso ter um carro de 5 lugares. Não É? Tenho que ter um carro de 7 lugares, não há carros de 6. De 7 lugares. Pago um imposto porque é um carro de luxo. Ontem uma das medidas que foi discutidas... Não é? Uma das medidas que está para ser discutidas é justamente poder haver um abatimento, mas que não existe, tal como no IMI. Também uma casa, para ter 4 filhos, precisa de pelo menos 4 quartos, não é? 3, 4 quartos. Sim, depende. Isso não é um luxo, não é? Numa raparigas, família, assim, uma família com 6 filhos, não é? Precisa de 4 quartos. Sem dúvida. E não é um bem de luxo. E o IMI não tem em conta o número de pessoas que vivem dentro da casa. Portanto, paga a mesma coisa por uma casa se viverem 2 pessoas ou se viverem 6 lá dentro. Estou muito de acordo com isso. E você agora pôs o ponto mesmo na ferida. Que é precisamente isso que eu acho. Eu não quero ser beneficiado, não quero sentir-me prejudicado. É mais isso. E é isso que nós defendemos, é isso que nós procuramos. É mais por aí. E devia haver uma série de coisas, de bens, nomeadamente essenciais para a vida das pessoas, que nas famílias com mais do que X número de filhos, neste caso é 3 ou a partir de 3, deviam ser beneficiados precisamente até para incentivar E nós sentimos isso. Ao nascimento de crianças. Fizemos um estudo recente, há pouco dizia isso, que tinha a certeza que as pessoas que nos estavam a ouvir queriam ter mais filhos. E realmente, num estudo que foi feito, percebe-se que as pessoas que querem ter mais filhos, mas as pessoas não se sentem confortáveis, não sentem confiança para ter mais filhos. E aquilo que nós realmente percebemos é que as medidas também têm que ser transversais, têm que ser um bocadinho em tudo, tem que ser um bocadinho na educação, tem que ser um bocadinho na educação, tem que ser um bocadinho na saúde. Por exemplo, na saúde, as taxas moderadoras até aos 12 anos não se pagava e depois a partir dos 12 anos já se pagava. Porquê aos 12 anos começar-se a pagar a taxa moderadora? O que é que aconteceu? A criança continua dependente dos pais, não ganha por isso, não é? Não. Agora, finalmente, já se conseguiu alargar também esse prazo e já deixou de ser aos 12 anos. Mas, realmente, o que nós sentimos e o que defendemos é que tem que se sentir um bocadinho em tudo aquilo. Não que estou a ser beneficiada, vamos ter mais filhos porque tenho muitos benefícios por isso. Sim, porque vou receber mais por isso. Não é isso. Mulher, eu nunca tive nada dessas coisas. Não, claro. Eu nunca tive, como é que chama, quando se nasce as crianças. De família. Nunca tive nada disso, nunca pedi nada disso. Não, claro. Mas o que tu precisas, verdade, isso eu percebo. É que, por exemplo, uma ter mais filhos para receber mais abonos. Eu nem nunca recebi, portanto, estás a ver. Mas pronto, não é por aí que de facto a Mafalda quer ir. A Mafalda quer ir é porque
tudo o que é grande, ou tudo, as casas maiores, os carros maiores... Os maiores consumos. Os maiores consumos, tudo isso é considerado um luxo. Claro. A pessoa quer ter uma casa grande, a pessoa quer ter um grande carro, a pessoa quer gastar água em grandes piscinas. Não é isso. A pessoa tem que ter uma casa maior porque tem, e nem tem que ser uma casa de luxo, mas tem que ter uma casa maior porque tem mais filhos e mais tarde vai ter mais netos, tem que ter um carro maior porque tem que os transportar e tem que, a taxa da água tem que inverter. Luz? Obviamente, da água, da luz, porque é tudo. Agora é que eu estou a fazer contas na minha cabeça. Eu estou a fazer contas na minha cabeça e, de facto, se bem que haja coisas que se podem aproveitar de irmãos para irmãos, a água não se pode, o carro também tem o seu tempo limite, a casa, se é mais um filho, a casa não cresce, tem que se mudar de casa. É claro que têm muitíssima razão e fizeram muito bem em fazer esta associação. E esta associação é uma associação com personalidade jurídica e intervém junto a quem? Nós o que nós fazemos e o que procuramos é agregar as famílias, todas as famílias que se queiram juntar a nós que tenham mais de três ou mais filhos, e o que nós procuramos realmente é fazer uma influência política, também de mostrar, e somos muitas vezes consultados, de mostrar o que é que estas, como eu estava a dar pequenos exemplos. Junto à Assembleia da República, por exemplo? Sim, sermos escutados e mostrar o que é que estas famílias precisam por terem mais filhos a cargo. E depois fazemos também uma ação, há muitas ações comerciais, parcerias comerciais, uma vez que nem sempre é possível ver estes benefícios imediatos a nível de políticas. O que nós procuramos é, com parcerias comerciais, realmente ajudar as famílias nos seus orçamentos familiares. Porque eu percebo perfeitamente que as pessoas estejam lá em casa, as coisas têm de ser o mais aberto, open mind possível, o momento mais aberto possível. Eu percebo que as pessoas que estão lá em casa pensam assim, olá, tem mais filhos porque quis, claro. E, portanto, tem mais filhos porque quis, a responsabilidade é deles, claro. Isso é uma coisa. Outra coisa é a realidade do nosso país, não é? E percebemos que estamos num país com um déficit de nascimentos e de natalidade brutal. Claro. Estamos com um país a caminhar para a velhice, não é? E isto vai ter, e de que forma, implicações lá mais à frente. Sim, e na sustentabilidade económica do país. Obviamente, nós já sentimos muito nos professores, as pessoas queixam-se. Os professores não têm emprego, mas porquê é que os professores não têm emprego? As pessoas não têm emprego porque não há crianças, não é? As escolas fecham. Fecharam as escolas nas aldeias. Bem, em alguns casos sim, noutros casos não. Em alguns casos, de facto, havia escolas que funcionavam com uma ou duas crianças, mas essas crianças foram transferidas para escolas que já estavam lotadas e, portanto, era natural que a rácio professor-aluno se fosse respeitada e não é. Portanto, há pessoas que não têm colocação porque estão a ser mal colocados. Isso é outra questão. Sim, agora, o que era preciso era, se calhar, licenciarem-se menos professores. Agora, aqueles que já se licenciaram, há uma distribuição errada na colocação de professores. Isso não tenha dúvida nenhuma. Há assimetrias e erros gravíssimos. Agora, claro que seria desejável que nascessem mais crianças. Eu queria dar aqui uma palavra de apreço, e o Nuno estará comigo nesta palavra de apreço, aos presidentes das câmaras municipais neste país, que têm incentivado muito o nascimento de crianças nos seus concelhos, cada um à sua maneira. Viva a vida, vimos ver exatamente. Isso. Nós que fazemos uma gala que homenageia os nascimentos, a natalidade, fazemos anualmente, para a próxima está convidada. Chama-se Gala Viva a Vida e nós temos ido a Viseu todos os anos receber bebés que nasceram no ano anterior e que vamos conhecer os incentivos que as câmaras municipais... São vários. O Viseu também trabalha connosco. Nós também, uma das nossas atuações também é ao nível das câmaras, das autarquias, procurar envolver as autarquias, e já temos imensas autarquias, temos tido uma resposta muito positiva e já há imensas autarquias a adotar eles próprios um cartão de famílias numerosas e onde, à sua escala, a nível local, dão também benefícios e ajudas às famílias. É importantíssimo porque, nomeadamente, é pena não serem todas ainda. Porque, nomeadamente, as autarquias mais de interior percebem que começa a haver um problema de desertificação grave, não é? Têm que, agora, deviam pensar tudo assim. Bem, quais são as grandes lutas, então, neste momento? As grandes lutas neste momento, as lutas estão sempre a acontecer, sim. O IMI tivemos um bom avanço, portanto, o IMI para o ano já vai ser possível ter desconto, e aqui uma das coisas que nós também gostamos sempre de salientar, nós intervimos ao nível das famílias numerosas, mas muitas daquilo que nós conseguimos acaba por beneficiar todas as famílias. No IMI para o ano, as autarquias já vão poder decidir e dar um abatimento de 10% a quem tem um filho, 15% para dois,
e 20% para 3 ou mais filhos. Aqui até acabou por ser uma luta ganha para as famílias, porque a partir dos 3... Sim, quem tem mais filhos... Acabei de pagar o IMI há 2 ou 3 dias. Sim, mas é uma medida que já está aprovada, mas que só iremos ver... Boa. 1-0. E mais lutas que a associação tem. Os carros eram importantíssimos. Os carros também já é uma medida que está... Lá está aquilo. Reduzir o imposto automóvel, por exemplo. A nível do que nós conseguimos a nível de parcerias, é parcerias comerciais diretamente com as marcas em que fazem desconto para as famílias nossas associadas. Mas há uma série de outras coisas em termos de imposto e eu penso que já está e provavelmente irá sair alguma coisa sobre... Tem a ver com as emissões, tem a ver com as emissões do CO2 e que realmente que as carrinhas vão ter, não todas, mas pelo menos as carrinhas de 7 lugares vão poder ser abrangidas. E quem quiser associar-se a vós, como é que faz? Que é o meu caso, ainda não estou associado por desconhecimento. É ir ao nosso site, apfn.com.pt, e lá tem tudo explicado. APFN. APFN. Muito bem. Sim. Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Então ligar para... É um site ou tem página no Facebook também? Temos também página no Facebook, onde pedimos para as pessoas também procurar por Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e pedimos para as pessoas que é onde também agora... E tem todas as indicações. Sempre. Olha, eu, enfim, só tenho um único filho, mas pode ser que o meu filho me dê 3 ou 4 netos. Claro. E eu depois inscrevo-me. Paula, muito obrigado. Foi um gosto de dar um Obrigado, nós. E em breve seremos associados. Agora vamos para as notícias com a jornalista Rebeca Veríssimo.